Como dar uma saudação na igreja em 3 passos fáceis? Vamos lá? Bom, gente, se você tem dificuldade de interpretação bíblica, de falar em público, nervosismo, medo de falar algo errado, nessa aula aqui você vai aprender como dar uma saudação. O que é uma saudação, Vitor? É uma oportunidade rápida, uma pregação de 5 a 10 minutos. Então, o que você não pode cometer na saudação? Erros que você não pode cometer. Primeira coisa, você não deve tentar fazer de tudo na saudação. Você quer orar, você quer pregar, você quer cantar, você quer falar um testemunho. Não é para isso. A saudação é uma oportunidade rápida, ou para você cantar, ou para você ler uma palavra e explicar uma palavra. No caso aqui, eu vou ensinar como você falar de forma rápida e tranquila, e bem objetiva e profunda a saudação. Então, não tente fazer tudo. Segunda coisa importante, tá? Que trava você. Você recusa oportunidades por falta de preparação. Então, as pessoas, elas querem pregar, mas elas não se preparam. Então, quando você não tem conhecimento a respeito do versículo que você quer ministrar, o que acontece? Você recusa oportunidades, ou você vai e fala errado, você trava, você acaba ficando perdido. Então, se prepare bem antes de você dar a saudação, tá bom? E terceira coisa importantíssima na saudação, seja objetivo. Leia o texto, explique o texto e tire uma lição daquele texto. São esses 3 passos essenciais para você conseguir dar uma saudação. Nós vamos pegar como exemplo Filipenses 4, versículo 6 e 7. Tá? Esse vai ser nosso exemplo da saudação que nós vamos montar aqui. Vamos lá? Então, olha só, nós vamos ler o texto aqui primeiro para a gente poder entender o texto e depois nós vamos montar a saudação. Não estejais inquietos por coisa alguma. O que é inquietos aqui? Sabe quando você está preocupado? Sabe quando você está angustiado? Sabe quando você está, muitas vezes, ansioso por causa de algum problema? Então, Paulo está ensinando, não fique inquieto por coisa alguma, mas antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Oração, você clama por você mesmo, súplica quando você ora por outra pessoa, você intercede por alguém. Então você pode estar preocupado por algo na sua vida ou por algo que está acontecendo na vida do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Então, o segredo para poder vencer a ansiedade, a preocupação, é a oração. E quando você ora, olha o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, quando você ora, você tem paz, porque você entrega a Deus suas preocupações, sabendo que Ele vai agir na sua vida e na sua causa. E a paz de Deus vai guardar tanto o seu coração, quanto os seus pensamentos, os seus sentimentos. Qual o grande problema? É que quando você não ora, você vai para a igreja, você está mal. Você vai para o trabalho, você está mal. Você vai viajar, você está mal. Porque você não aprendeu ainda a confiar em Deus e experimentar a paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento. Nós vamos agora montar aqui os 3 passos, tá? Primeiro é a leitura do texto. Sempre leia o texto central do que você deseja ministrar. Não adianta você querer dar uma saudação e você ler 10 versículos, sendo que você vai explicar um versículo só. Não. Leia o versículo da qual você vai explicar. Esse é o mais importante. Não fique perdendo tempo e não deixe as pessoas confusas também. Se você não ler o versículo central que você quer ministrar, você vai deixar as pessoas confusas. Não é essa a intenção. A intenção é ser o mais claro, breve, objetivo possível. Tem gente que quer dar saudação, aí fala testemunho, aí quando passa muito tempo, né, que já está na hora de entregar o microfone, vou ler um versículo para não ficar nas minhas palavras. Não, já comece lendo o versículo que você quer ministrar. Segundo passo, explicar o texto. Como que eu explico o texto? Igual da forma que eu fiz aqui. Você pega o ponto central do versículo. Paulo está falando aqui sobre inquietação, ele está falando aqui sobre oração e súplica, ele está falando aqui sobre a paz de Deus, bem? Ele está falando sobre corações e pensamentos libertos. Olha isso. Então, pegue ensinos, aprendizados que você tira da palavra e explica isso para as
pessoas. Explica para elas o que o texto está dizendo. Essa é a intenção. E o terceiro, tire lições do texto. Qual lição eu posso pregar sobre Filipenses 4:6? Você pode pregar sobre pessoas ansiosas, pessoas preocupadas, pessoas que estão tentando resolver problemas, mas ainda não colocaram em oração. Você pode falar sobre aprender a confiar em Deus e orar por tudo que está afligindo a sua alma. Você pode fazer uma saudação sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tá bom? Você pode falar sobre pessoas que precisam da paz de Deus porque elas não conseguem dormir por insônia, por preocupação, ou elas tentam resolver problemas mudando de cidade, fazendo coisas absurdas, que são atitudes da alma, da carne, e não uma direção dada por Deus. Amém? Então você pode tirar as lições do texto para a sua saudação. E você pode contar também até um testemunho, mas presta atenção, hein? Você não vai falar 30 minutos, sendo que isso aqui é uma saudação, é uma oportunidade rápida. Então, o testemunho tem 3 partes no testemunho, tá bem? Primeira parte é um testemunho. Você vai falar do problema, aí você vai falar do agir de Deus, como que Deus começou a agir no seu problema, como que foi o processo. E terceiro, a bênção, o resultado do que aconteceu. Pronto. Então, se você vai falar aqui sobre oração, você vai pregar sobre oração, lendo o texto, explicando o texto, tirando lições do texto, e pode contar um testemunho sobre oração. Um dia eu estava passando por tal situação, e aí eu orei ao Senhor, e Deus, ele agiu, tal, e a bênção aconteceu na minha vida. Repare como foi de forma simples aqui que eu dei o exemplo de como você pregar e dar um rápido testemunho sobre aquilo que você está ministrando. E para terminar, você agradece a oportunidade, tá bom? Por que você tem que se preparar bem para as saudações? Porque as saudações vão abrir portas. Nossa, tá difícil de digitar. Abrir portas para as suas pregações em cultos e congressos. No começo do meu chamado, ninguém me chamava para pregar, só que eu comecei a ter oportunidades nos cultos de jovens, e aí eu fui me soltando, fui perdendo a timidez, fui tendo mais conhecimento, até que um dia me convidaram para pregar no culto de jovens. E depois eu preguei em congressos, preguei em praças, em eventos, em muitos lugares. E se você quer aprender a como montar as boas de pregação ainda em 2024, se aprofundar melhor, quero convidar você para fazer parte da Pregação Descomplicada. O que é a Pregação Descomplicada? São 10 aulas objetivas e rápidas para você aprender a montar esboços em um dia. Em um dia, você vai aprender a montar um esboço de pregação expositiva do zero. Esse aqui é a Pregação Descomplicada, onde você vai ter acesso a aulas sobre como montar a pregação, tem aulas bônus, tem um PDF todo explicadinho que você pode imprimir, baixar, e vai ter acesso a alguns esboços meus também. Aí você clica aqui, dentro do material, e você vai ter acesso às aulas, os 5 passos para você montar esboço, nunca mais recusar oportunidades. O que fazer antes... 5 passos. O que fazer antes de pregar, como se abrir para pregar, erros que você não deve cometer, como montar pregação expositiva. Tá tudo aqui, gente, bonitinho. É um material que eu preparei para você aprender a montar esboços ainda em 2024. Então, clique no primeiro link aqui abaixo do vídeo para você fazer a sua inscrição e começar a destravar o seu conhecimento ainda neste ano 2024. Se você estiver vendo esse vídeo depois, não tem problema, vai estar liberado ainda as inscrições para você aprender a montar esboços em apenas um dia. Bem? Então, clica aí, se inscreva e bora estudar e aprender mais a palavra do Senhor.